rápido alinhamento, né? A gente teve aqui informação pela vossa assessoria que tem uma audiência, então fomos indicados em começar com o senhor. Pode ser assim? Pode ser. Eu tenho sessão daqui a pouco. É isso. Aí a gente então vai Sessão inverter a do ordem. tribunal. Eu vou fazer uma rápida introdução aqui, já passo na sequência a palavra para o senhor, lhe apresento, e depois na sequência vem Cássio e professor Luiz, que faz o fechamento das falas, e a gente encerra amanhã com algumas perguntas que a gente captar aqui nos comentários da audiência. Obrigado. Eu que agradeço. Glecimar, aí você pode dar ok? Bom, podemos começar? Então vamos lá, né? Bom dia a todas, bom dia a todos, muito obrigado pela sua audiência. É uma grande satisfação ter a presença de todos vocês neste evento, que é uma realização do Sistema FIEB, por meio do Instituto Evaldo Lodge. Essa é uma ação realizada em parceria com o Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público, e hoje nós teremos a apresentação e discussão de um tema muito importante para as organizações e para o Brasil, que diz respeito à governança corporativa. E para abordar esta temática, nós temos a honra de contar com pessoas ilustres que irão abrilhantar esse nosso evento. Inicialmente, quero, então, falar aqui do nosso excelentíssimo ministro Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União, que vai começar a fala conosco, abordando o tema governança corporativa. Temos Cássio, né, que é o diretor adjunto jurídico da Confederação Nacional da Indústria, Cássio Augusto Borges. Muito obrigado, Cássio, por estar conosco. E também o professor Luiz Antônio do Vale, que é sócio-diretor da LAP Consulting, que vai, ao final, então, fazer uma amarração das nossas discussões ao tempo que nós vamos abrir para comentários, para discussão e poder compartilhar e amadurecer o entendimento do que foi abordado hoje. De pronto, então, passo a palavra para o excelentíssimo ministro Augusto Nardes. Muito obrigado, ministro, com a palavra. Obrigado, Evandro. É uma satisfação poder participar dessa abertura e juntamente com o Cássio. Cássio e Evandro, nós já conhecemos há muito tempo, é muito atuante aqui no Tribunal de Contas da União, vem sempre por aqui fazer visitas e fazer articulação em nome da Confederação Nacional da Indústria e também dos diversos setores que representam o segmento da indústria no Brasil. Portanto, estar junto contigo, Evandro, você como superintendente do IEL, e com o Cássio é sempre uma grande satisfação, especialmente porque a ideia é nós trocar boas práticas de governança e estabelecer boas parcerias, e por isso a sua participação também, professor Luiz Antônio, é muito importante, porque o professor Antônio é um grande consultor, um especialista em várias áreas, especialmente nessa parte de segurança, e é muito importante que a gente possa também ter a capacidade de cooperação e de participação ativa com todos os segmentos importantes, com as lideranças maiores da nação, e especialmente a indústria brasileira, que nós estamos pensando, Cássio e Evandro, nós temos que criar um movimento, eu devo estar com o presidente da República amanhã, para fortalecer a indústria em toda a nação. Nós perdemos terreno nos últimos anos, e eu acho que a governança corporativa, que ela é importante para implantar no país, dentro do setor privado, temos que montar uma estratégia, e a Rede Governança Brasil pode ajudar, para que a gente possa fortalecer as indústrias brasileiras, para que nós não venhamos perder cada vez mais terreno que já estamos perdendo no contexto internacional, porque nós não podemos se transformar somente numa grande fazenda, nós temos que ter a indústria participando ativamente, e por isso, Evandro Mazo, a sua participação e o IEL em todo esse processo é importante para que a gente possa disseminar, criar alternativas de inovações e, assim, estabelecer a governança corporativa dentro da indústria, mas também fortalecer a governança pública como um instrumento para fortalecer a indústria em todo o país. E é nesse sentido que eu vou me manifestar para contar um pouco dessa história do que nós estamos fazendo através da Rede Governança Brasil para
estabelecer essa parceria com o IEL e fazer o fortalecimento de empreendedorismo, especialmente nessa área da indústria, em diversos segmentos. E aí todo o sistema S é muito importante. Toda a estrutura que temos na Confederação Nacional da Indústria, através do IEL e através de toda essa estrutura, Cássio, que nós possamos fazer com que a governança corporativa, a governança pública, trabalhe de forma entrelaçada e que a gente possa, através dos princípios de governança e que métodos que orientam toda essa estrutura, que são distintos entre governança pública e governança corporativa, mas há elementos de conexão que alimentam essa possibilidade de diálogo. Então, isso que nós temos que construir. E eu acho que esse tipo de reunião, Cássio, Evandro, ela é definitivamente uma aliança que precisa ser construída permanentemente entre Estado e a indústria para fortalecer esse setor, para que o Brasil volte a ter uma capacidade melhor na competitividade. Então, melhorar a competitividade, por exemplo, da infraestrutura, vai fortalecer a indústria. Se nós não melhorar a competitividade da infraestrutura, seja na parte de hidrovias, de ferrovias, de na área portuária ou na área de aeroportos, nós não teremos condições de fortalecer a indústria. Então, governança cooperativa e governança pública tem que estar junto, porque sem uma boa governança pública, você não fortalece o setor industrial. E essa governança pública e governança corporativa, e diante da pressão que vivemos hoje na competitividade mundial, os agentes de governos precisam recorrer a essas gestões associadas ao tema da governança, partindo de premissas que saíram da chamada governança corporativa por meio de prestação de serviços públicos que são incitados cada vez mais, as concessões aumentam em todo o país. Eu mesmo liberei aqui a Ferrovia Norte-Sul, a Malha Paulista e várias concessões em nível nacional. Recentemente liberamos 5G, que vai ser muito importante para acelerar a competitividade da tecnologia, e aí isso vai dar condições de nós avançarmos na competência de gestão e de liderança, que é importante, mas nós temos que buscar caminhos. E é nesse aspecto que eu gostaria de trazer uma novidade para ti, Enzo, e para o Cássio, que nós estabelecemos uma parceria agora com todos os ministérios, e o Tribunal de Contas da União vai mostrar onde estão os gargalos em cada setor, para que a gente possa trabalhar em conjunto de forma preventiva e não somente punitiva. Foi essa a grande transformação que nós fizemos no TCU, e aí nós passaremos a fazer, nessa quinta-feira, a primeira reunião com o Ministério e com o time do TCU que fiscaliza, para a gente fazer uma governança preventiva do que está acontecendo errado no governo e dar condições, desta forma, de implantar a governança preventiva em cada ministério. E esse é um fato novo. Nós já tínhamos feito lá com o Michel Temer, eu liderei esse movimento, de a gente pegar os indicadores de 420 instituições do Estado brasileiro e mostrar onde estão os gargalos na governança de pessoal, na governança de aquisições, na governança de TI, nas diversas governanças que nós temos que acompanhar. Hoje o TCU faz isso, não fazia antes, mas hoje faz. Enzo, o TCU hoje tem condições de acompanhar os indicadores e medir toda a atividade das instituições, das estatais de todo o país. E aí a gente tem que ver se tem planejamento estratégico para fortalecer, por exemplo, a indústria. Se tem transparência, se tem accountability, se a gestão está bem sincronizada com a governança corporativa e com a governança pública das empresas, se existe planejamento estratégico para 20, 30 anos. Então, nós temos toda uma estrutura desse planejamento estratégico, que é necessário do planejamento também estratégico e tático e operacional. Então, a gente precisa trabalhar nesse aspecto, e é nesse sentido que nós estamos fazendo essas parcerias. Por isso, eu acho que esse encontro que nós estamos fazendo hoje aqui com o IEL, através da liderança do Enzo, nós vamos ter condições de interagir em conjunto, não somente no Brasil, mas na América Latina. Por isso,
a gestão pública ela precisa ter essa transparência, precisa ter essa participação, precisa estar responsável para viabilizar os projetos dos empreendedores. As empresas têm que ser fortalecidas e tem que tendo essa participação, tendo essa responsabilidade do Estado de proporcionar condições para a administração pública. A gestão pública passa a ter transparência, participação, ter responsabilidade, está integrada, tem que estar integrada. Se não estiver integrada com o que está acontecendo na nação e não proporcionar condições para a nação, nós certamente teremos condições difíceis para poder melhorar a competitividade. Então, como fazer essa mudança? Como transformar essa mudança? Que todo um processo tem que ter um início, meio e fim. E tem que ter uma articulação com todas as atividades fim da empresa, o Estado participando para fortalecer esses empreendedores, tem que ter uma coerência em relação a dar condições de investimento do custo e da efetividade que é necessário empreender pela empresa A, B ou C, porque são as empresas que geram empregos. Por isso que a nossa tese de defesa da economia de mercado é importantíssimo. Nós não podemos viver situações de que alguns países vizinhos vivem, que praticamente expulsaram as empresas dos seus países, e essas empresas migraram para outras nações, foram enriquecer outras nações e ficamos, de certa forma, numa situação de calamidade nesses países hoje que viveram essa situação de simplesmente ignorar as empresas. Então, nós precisamos, Enzo, precisamos, Luiz Antônio, precisamos, Cássio, ter acompanhamento de tudo que acontece, ter base de dados. Agora eu devo relatar LGPD, né? Eu devo relatar LGPD para toda a administração pública e é necessário que a gente tenha garantia, segurança com a LGPD, com os dados que são produzidos pela informatização, hoje pela tecnologia, pela alta tecnologia. E esses dados e indicadores são fundamentais para que a gente dê segurança também para os empresários. O Estado tem que propor isso. E é nesse sentido que eu venho com esse projeto da governança. Sem melhorar e sem aperfeiçoar a governança na nação brasileira, não tem como a gente simplesmente entender que troca um governo do Estado, do município, da União, e se não tem uma boa governança, nós vamos entregar resultado. Nós temos que organizar o Estado. E eu acho que aí o Tribunal de Contas da União tem que ser parceiro do IEL, tem que ser parceiro de todos os ministérios, e não podemos ficar numa zona de conforto, de acharmos que nós somos superior aos demais. Nós temos que auxiliar e fazer trabalhos preventivos para estabelecer uma boa governança, e com isso nós estabelecemos produtividade, desenvolvimento, gerações de estrutura na educação, na saúde, na segurança pública, na mobilidade urbana, em tudo que acontece no país. Então, é nesse aspecto que eu gostaria de ressaltar a importância do trabalho feito pelo presidente Robson e pelos demais líderes da CNI, de tentar fazer essas grandes parcerias. E aí é claro que o Instituto, tanto o IEL como outros institutos que possam fazer trabalho em conjunto, como o Instituto Latino-Americano, que é um pequeno sonho que estamos fazendo, que está se transformando aos poucos em realidade. Recentemente criamos a Rede de Governança da Argentina, esse ano ainda vou à Colômbia e vou ao Peru para criarmos lá. Nós temos esse nível de bons negócios na América Latina para viabilizar a geração de empregos e não deixarmos sermos dominados por uma tese que já está enterrada, que já está morta, de que o empresário não pode ter lucro. O empresário deve ter lucro e deve investir em desenvolvimento sustentável, deve investir em educação, em saúde, que são temas centrais para a nação. E por isso que nós fizemos lá atrás uma grande parceria com todos os países mais desenvolvidos para troca de boas práticas com a OCDE e, assim, trocar essas boas práticas para implantar através de vários manuais que criamos no Tribunal de Contas da União, para que a gente pudesse orientar a administração pública brasileira. Inclusive, eu vou deixar à disposição de vocês o endereço do TCU, portal tcu.gov.br,
governança pública, está à disposição de todos os referenciais de governança pública. Até eu gostaria de compartilhar esse manual com vocês, para vocês terem noção de que o TCU hoje está muito bem preparado, muito bem estruturado para passar informações para fazer com que toda a administração pública tenha uma evolução e nessa condição a gente possa trocar as boas práticas com todos os segmentos da nação. Foi nesse sentido que nós fizemos um levantamento de governança em todo o país, sobre Estado, município e União, e realmente a governança é uma situação gravíssima, falta governança em tudo, e boa parte do dinheiro público vai para o lixo, e nós temos que estabelecer avanços para que a gente possa implementar a governança. Por isso, Evandro, eu concordo plenamente com o que diz o presidente Robson, de que se nós não tivermos um diálogo permanente com as instituições que são fortes, como vocês e outros segmentos importantes, o Brasil não tem perspectiva de futuro. É isso que eu tenho procurado conversar com os presidentes que têm passado no Brasil, porque eu já estou aqui há 16 anos como ministro, e esses últimos 8 anos estou trabalhando praticamente já 10 anos só na tese da governança, para implantar a governança, deixar esse legado. E aí, Evandro, a tua participação, a participação do Cássio, o Cássio como cidadão, você como cidadão, o Luiz Antônio, eu e todos nós, deixar um propósito na vida brasileira de implantar a governança. Trabalhar de forma profissional, trabalhar de forma que o resultado apareça, que tenha eficiência, que tenha eficácia no conjunto da administração pública. E nesse aspecto que eu tenho tentado convencer, desde o Michel Temer lá atrás, agora o Bolsonaro, falei muitas vezes com a Dilma, infelizmente a Dilma não nos ouviu. Então, a minha missão é tentar convencer os líderes do país que, sem uma boa governança, sem uma boa liderança, implementando tudo que é necessário, com certeza o país não tem perspectiva, não tem futuro. Por isso que na Rede Governança Brasil, nós colocamos o título da governança à esperança, ou seja, não vamos perder a esperança, Evandro. E eu acredito que esse trabalho com o IEL, com a CNI, com todas as lideranças, nós aos poucos vamos fazendo uma conscientização de que é necessário fazer essa transformação. E aí a gente possa mostrar que sem uma boa governança não tem como enfrentar crise como essa que enfrentamos na pandemia. E aí é necessário criar um conselho permanente de crise para elaborar um plano de contingência pela situação que vivemos da pandemia e fazer o acompanhamento, mas sem uma boa governança você não consegue montar e avaliar todos os impactos, porque a governança dá a possibilidade de avaliação, de monitoramento. Sem um bom monitoramento, sem uma boa avaliação, você não consegue perceber o que está acontecendo na administração pública. E a estratégia nacional que precisamos estabelecer de desenvolvimento econômico e social, nós vamos conseguir se tivermos uma boa governança, pensar a médio e a longo prazo na nação brasileira, e não somente fazer a chamada improvisação, o chamado jeitinho brasileiro. Isso já está caracterizado que não dá certo. Então, nós temos que fortalecer as oportunidades, melhorar a competitividade, melhorar a produtividade, melhorar a sustentabilidade, a igualdade de oportunidades, fortalecer o empreendedorismo para que a gente possa dar condições de que a área social, a área ambiental, a área econômica, a área institucional, as instituições estão preparadas. Essa luta que houve agora há poucos dias entre as instituições, falta diálogo de todos os lados. Ninguém pode achar que é dono da verdade. O que aconteceu no Brasil recentemente é uma falta de instabilidade, de equilíbrio emocional entre as instituições. Quem é presidente, seja do Supremo, do Senado, da Câmara ou presidente da República, tem que ter capacidade de diálogo. Eu tomei conhecimento que o presidente do Senado não recebeu os manifestantes aqui. Isso me deixou abalado. Eu, como homem público, que tive 6 mandatos, tem que ter diálogo. Se nós não tiver diálogo, como é que nós vamos avançar na evolução do próprio ser humano, para que a gente possa dar igualdade de oportunidade? Tem que saber ouvir, tem que saber criticar, e assim nós podemos montar, através do diálogo, eixos de diretriz para uma estratégia nacional
que a gente possa estabelecer dimensões de uma agenda para 2030, para 2040. Eu acho, Enzo, que esse trabalho que vocês estão fazendo aí com o Instituto e com a Rede Governança Brasil, nós estamos hoje próximo de 500 voluntários, é uma demonstração de que existe muita gente a fim de se doar, a fim de emprestar o seu conhecimento, trocar boas práticas e tentar encontrar caminhos para um desenvolvimento sustentável, para uma parceria, para que a gente possa pacificar e que a gente possa procurar uma coisa que é fundamental para as pessoas, que é a chamada prosperidade. Como prosperar se você não tem condições de estabelecer diretrizes, se as instituições não conversam, se nós não temos uma boa política na área da infraestrutura, da economia, na área social, e que não temos diretrizes para buscar caminhos para o futuro da nação. É isso que a gente está tentando construir. E aí a participação sua, Enzo, do Cássio, e do Luiz Antônio, e de qualquer um de nós, de todas as pessoas que estão nos acompanhando, são decisivas. Cada um tem que exercer a sua cidadania. Por isso que nós criamos uma cartilha de governança para os prefeitos. Ontem ainda eu estava fazendo uma mentoria para os prefeitos. Aos poucos a Rede está fazendo mentorias, orientando 6 horas de orientação de como implantar a governança municipal em todos os municípios. Fizemos uma cartilha para todos os prefeitos. Agora vamos fazer uma cartilha de LGPD. A Rede Governança vai fazer uma cartilha para orientar toda a administração pública brasileira, mas também é preciso trabalhar em conjunto com o privado na questão de LGPD, porque nós estamos atrasadíssimos nessa área. E, nesse aspecto, eu gostaria de dizer que nós já demos a nossa contribuição quando fizemos uma cartilha aí sobre os 10 passos para a boa governança. Também fizemos uma cartilha de como implantar a governança nos municípios e como fazer passo a passo para buscar eficiência, eficácia, eficiência, efetividade. De certa forma, IEL está fazendo isso, o IEL está fazendo isso. O que vocês estão fazendo, Enzo, é exatamente o que nós precisamos fazer no conjunto, porque ninguém nasce sabendo para administrar um município. E o povo elege, muitas vezes a pessoa não está estruturada, intelectualmente preparada para exercer essa função. Então, eu diria que esse trabalho que nós estamos fazendo, tanto na cartilha para os municípios e fazendo com o IEL essas parcerias, nós vamos aos poucos entrar na mente das pessoas para que elas possam ter um planejamento, ter conhecimento de toda a legislação que precisa ser conhecida para fazer uma boa administração, cumprir toda essa burocracia que é imensa no país. O ideal é que nós tivéssemos menos impostos, menos condições burocráticas para poder fazer a nação funcionar. Mas eu estou muito feliz, não quero me alongar muito. Queria dar uma boa notícia, Enzo e Cássio e Luiz Antônio. Estamos agora trabalhando para implantar um centro de governo. Na quinta-feira eu começo essas reuniões bilaterais, 20 integrantes de um ministério, 20 integrantes do time do TCU que fiscaliza, vamos começar a trocar boas práticas, mostrar como é que estão os indicadores de governança pessoal, governança TI para cada ministério, para que eles façam um trabalho preventivo e não nós ficar simplesmente na zona de conforto de multar. Mas precisamos ter um centro de governo para estabelecer as prioridades. A minha conversa com o Bolsonaro, como foi também lá atrás com o Michel Temer, como tentamos fazer com a Dilma, que infelizmente não conseguimos, é que tem um centro de governo para priorizar os temas centrais da nação. A indústria é um tema central da nação. A indústria tem que ser fortalecida nesse país, porque gera empregos. Eu vivi um tempo no Japão e fiquei impressionado com a robotização do Japão. Gerou muito emprego. Nós temos que liderar essa área de informática, porque não tem como melhorar a competitividade sem dar essas condições, mas criar alternativas e mecanismos de geração, distribuição de renda. Porque pior que o desemprego é a guerra social. Nós vivemos, de certa forma, uma guerra social na nação brasileira, porque não temos emprego para todos os milhões de brasileiros que estão numa situação de marginalidade. Há poucos dias eu fiz uma palestra para todos os empresários aqui em Brasília, tinha mais de 100 empresários, que eu não posso aceitar que aqui de 3 milhões que vivem em Brasília, 1,5 milhão já esteja em situação praticamente de marginalidade. O entorno de Brasília está virando um grande centro de criminalidade, de droga.
Isso é incompetência total dos nossos governantes que passaram em Brasília. É incapacidade de organização, é incapacidade de governança do conjunto dos administradores do país. Por isso, eu gostaria de dizer que ter gestão, ter boa governança, saber o que é gestão de risco, saber o que é planejamento estratégico, ter metas, ter foco, saber o que tem que fazer, o passo a passo é importante. E aí nós vamos conseguir chegar ao desenvolvimento do país. Nós chegando ao desenvolvimento do país, aí nós podemos, claro, construir uma perspectiva de futuro para a nação brasileira. Então, para finalizar, eu diria que para chegar a esse desenvolvimento, nós temos que ter inovação, nós temos que avaliar o risco das decisões, nós temos que passar confiança para atrair investimentos, e aí, com tudo isso sendo construído, você dá possibilidade de ter uma boa governança e aí ter o desenvolvimento. E esse trabalho, eu sei que o IEL está fazendo, juntamente com o Instituto aí da Rede Governança Brasil, mas também com a parceria de gente competente como o Luiz Antônio, como o Cássio e o Enzo, que estão aí comandando essa reunião. Eu somente vim aqui para participar da abertura e transmitir essa energia de confiança, de esperança, e por isso que nós estamos fazendo a Rede Governança Brasil crescer. E não vamos perder jamais a fé e a crença de que a gente pode transformar o Brasil num grande polo de crescimento e desenvolvimento se montarmos a estrutura como o IEL está fazendo e como o presidente Robson, e sob o comando do Enzo, nós possamos crescer. Cássio, eu fico muito feliz de poder partilhar essa minha energia positiva com todos os senhores e desejar um bom trabalho nessa manhã com todo o time aí da Confederação Nacional da Indústria, tanto para a Bahia como para os demais estados brasileiros. Uma boa reunião, um bom trabalho e que Deus proteja a todos. Muito obrigado, excelentíssimo ministro. Agradecemos a sua fala e uma coisa muito importante que você compartilhou conosco, a importância de ter indicadores e, através do monitoramento desses indicadores, ter uma gestão preventiva. Eu acho que essa é uma agenda extremamente relevante para o nosso país, tanto no âmbito do governo, até mesmo das organizações, porque é através da gestão e, sobretudo, preventiva, é que a gente consegue tomar melhores decisões e, por que não, afinar o diálogo, né? Tão importante para o amadurecimento das nossas relações empresariais e com o poder público. E, no médio e longo prazo, isso vira cultura, que é o que a gente precisa para conseguir fazer algo muito mais planejado e por meio da gestão. Muito obrigado por suas palavras e, aproveitando a sua deixa de LGPD, vou convidar a Cássio para poder falar um pouco sobre a LGPD e de que maneira a LGPD contribui com a boa governança corporativa. Ao tempo que eu peço para você que está nos acompanhando, coloque seus comentários, suas perguntas, que logo mais a gente vai poder trazê-las aqui para esse time de ilustres participantes para poder responder e interagir com vocês. Ministro, me permita, mas só uma brincadeira, só conseguiu juntar o meu nome, Evandro Mazzi, e virou Enzo. Pegou ali o E, o N, o Z do Mazo, virou Enzo, mas é só uma brincadeira. Muito obrigado. Obrigado. Cássio, por gentileza. Muito bom. Primeiramente, aí, cumprimentar o ministro Nardes. É sempre um prazer, uma verdadeira satisfação pessoal ouvi-lo. O senhor mencionou a minha trajetória profissional, ou parte dela, né? Enfim, a gente se conhece há algum tempo em função da minha atuação bastante efetiva, defendendo as instituições da indústria brasileira, o SES e o SENAI, perante o Tribunal de Contas. E eu me recordo, o senhor presidiu o tribunal no biênio 2013 e 14, salvo engano, né, ministro? Se eu não estou fazendo confusão. E foi nesse período que eu pelo menos, eu particularmente, tive maior acesso a toda essa ideia, a todo esse sonho que o senhor hoje realmente consegue concretizar, que é a melhoria da governança pública. Então, eu me recordo, o senhor implementou, não digo boas práticas, são excelentes práticas no Tribunal de Contas da União, a instituição reconhece, o senhor sabe que tenho bons relacionamentos, inclusive com a unidade técnica, e o senhor sempre foi visto e é visto até hoje como um grande líder nessa instituição. Eu acho que esse biênio em que o senhor esteve à frente do tribunal, o senhor demonstrou
que a governança não é meramente um sonho ou uma teoria. O senhor conseguiu colocar em prática aquilo que o senhor prega. E aí, com muita autoridade e legitimidade, o senhor permanece, entendeu, diante desse propósito de estender essas boas práticas de governança, não só para a administração pública, como para a iniciativa privada. E já lhe respondendo, né, Evandro, como é que a LGPD contribui com a governança, eu diria até o contrário. Eu acho que a LGPD ela provoca necessariamente que as empresas pensem e reflitam isso tudo que o ministro Nardes conseguiu sintetizar aqui para a gente em 30 minutinhos. Quer dizer, há uma necessidade, tá, de que o setor privado e o setor público, porque, né, ambos os setores vão tratam dados que reflitam sobre a necessidade de um aprimoramento de suas governanças, né? Eu acho que antes disso a gente tem que, serei muito breve, mas antes disso a gente também não pode deixar de observar esse novo momento, né, que o Brasil vive. Na verdade, é um momento que o mundo vive, né? Muitos já defendem que dados são a nova matriz energética do mundo, né? É um ativo valiosíssimo, não só para as empresas, mas também tem sido percebido como um ativo do próprio titular, né, da pessoa natural, da pessoa física. Porque hoje as empresas elas têm necessariamente que tratar esses dados para que possam devolver em forma de serviço para aquelas pessoas, e as pessoas também buscam que os seus dados sejam tratados. Por quê? Porque os dados tratados, eles são transformados em serviços cada vez mais customizados à necessidade do próprio titular. Então, o que a legislação veio? A legislação veio justamente trazer esse equilíbrio, né? Não só a legislação mundial, mas aqui vamos falar da legislação brasileira, que é uma legislação recente, né? Passou a vigorar no ano passado. Mas ela justamente tem esse propósito, né? É disciplinar esse novo espaço virtual, esse espaço cibernético, esse grande mercado remoto que a gente tem como uma nova realidade. E ele não retrocederá, isso é fato. Então, o que nós precisamos ter? Eu acho que a legislação ela veio em boa hora. Precisamos ter normas, precisamos ter regras que disciplinem esse convívio social cibernético, esse convívio social remoto. Então, nesse ponto específico, o direito, as leis, ele vem justamente para poder estabelecer essa disciplina. O que nós temos de novidade? Aí eu vou chegar no ponto da governança. Tá? Não só a legislação europeia, como a legislação brasileira, a LGPD, trazem uma seção específica sobre boas práticas e governança. E nesse ponto, a lei impõe a empresa que trata os dados, e aqui vamos pensar no ambiente privado, né, na medida em que eu aqui represento a indústria brasileira, aqui, né, a gente está num momento, é claro que a legislação ela se dirige ao setor público, mas vamos pensar aqui no setor privado, e eu acho que esse é o ponto de grande novidade. No momento em que a lei estabelece uma necessidade de que as empresas, os particulares que tratam dados, estabeleçam boas práticas de governança também, na verdade, impõe que esses particulares normatizem ou legislem ao lado do Estado. Então, o que muita gente tem chamado hoje em dia de ou autorregulação ou uma corregulação. O que isso quer dizer? Né? Paralelamente à LGPD e a outras leis que são concebidas através do nosso processo formal legiferante, através do Congresso Nacional, entendeu? Passam a existir legislações particulares, privadas. Essas legislações, elas podem ser, né, chamo de legislação, né, na verdade eu estou chamando de normas, elas podem ser estabelecidas pela própria empresa que vai tratar os dados ou por associações.
E aí eu já faço logo um gancho aqui e faço um merchan, uma propaganda aqui em favor da Confederação Nacional da Indústria, ministro, de que nós já estamos aqui debruçados, certo? Trabalhando fortemente numa autorregulação, entendeu? Em normas que possam ser seguidas pela nossa base industrial. O senhor mencionou, né, ministro, a questão de uma cartilha, enfim, que o tribunal vai realizar e a própria rede de governança também vai estruturar. A CNI já estabeleceu uma cartilha relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados, já disponibilizou no seu portal, enfim. E agora a gente vai trabalhar fortemente a construção de um código de conduta que possa servir de orientação para as indústrias. É claro que a gente tem diversos segmentos na nossa base, né, Evandro? Você sabe que a gente tem a indústria da construção e a indústria da transformação. E debaixo da indústria da transformação a gente vai ter N segmentos. Então, é claro que é muito difícil, né, para a CNI conseguir estabelecer uma regulação que consiga abraçar todas as particularidades desses diversos segmentos. Então, o nosso desafio é fazer uma regulação mais genérica, tá? Enxergando pontos de transversalidade, onde todas aquelas bases teriam um interesse naquela legislação, nessa normatização, e permitindo que haja depois um diálogo entre essa regulamentação mais genérica, mais básica, com regulamentações específicas, né, que aí os setores, né, poderiam vir a fazer. Mas o ponto que eu acho que é nodal é justamente esta questão estabelecida como um requisito básico da Lei Geral de Proteção de Dados. É a implementação de um modelo de governança próprio para proteção e privacidade desses dados, né? E veja, a gente tem que imaginar o seguinte: por mais que eu tenha dito que a gente vive hoje essa ágora virtual, esse grande mercado cibernético, enfim, mas esses dados ou essas políticas, essas boas práticas, elas também estão relacionadas a tratamento de dados clássicos, eu digo, offline, mesmo que hajam pequenas instituições que não tenham toda essa capacidade, né, de estabelecer sistemas informatizados, onde os dados são obtidos e circulam internamente, mesmo naquele modelo clássico, antigo, de anotações em fichas, em papel, esse tipo de controle também se sujeita à Lei Geral de Proteção de Dados e necessariamente haverá de se ter uma boa política de governança e de boas práticas. Então, já chegando ao fim, eu acho que esse era o anúncio que eu queria trazer, e o ministro tocou por 2 ou 3 vezes numa palavra que ela é mágica, né, ministro? A questão da prevenção. Eu acho que esse é o ponto. Veja, dificilmente a gente, ou qualquer empresa, por maior e mais tecnologicamente preparada que seja, dificilmente estará isenta, imune de um pequeno vazamento de dados ou alguma coisa nesse sentido, certo? Isso dificilmente. A gente vem acompanhando aí no mundo, enfim, né, todo esse trabalho de hackers e tal. Mas o que essas empresas precisam ter? Elas precisam ter essas boas práticas, essas políticas de prevenção, porque tais aspectos serão, no futuro, ponderados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, no momento de, eventualmente, vir a se estabelecer uma sanção a determinada empresa. Então, veja, uma coisa ocorre um determinado vazamento, a empresa tem que comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que investiga e estabelece que há uma necessidade de aplicar uma determinada sanção àquela empresa. Necessariamente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, antes da aplicação dessa sanção, ela vai verificar se havia dentro da empresa uma política de boas práticas de governança, se havia mecanismos de prevenção, enfim. E, a partir dessa identificação, há de se estabelecer parâmetros na própria aplicação da pena.
Então, acredito que o ministro fez uma parte introdutória aqui extraordinária, eu acho que colocou, ou nos colocou, bastante a par daquilo que se deve ter em relação a boas práticas de governança. E eu acredito que o professor Luiz Antônio agora deve trabalhar muito mais detidamente esses conceitos, e eu não tenho dúvida, professor, que todos esses conceitos que o senhor vai abordar, eles têm aplicação direta, imediata e provavelmente sem ressalvas, tá? No que toca ao estabelecimento de uma governança de tratamento de dados decorrente da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. Evandro, eu acho que dentro daquilo que a gente havia combinado, né, acho que uma pequena referência da Lei Geral de Proteção de Dados, do trabalho que a CNI vem desenvolvendo, tudo isso associado a esse tema riquíssimo que o ministro Augusto Nardes vem defendendo há muitos anos, como ele mesmo disse, há quase 10 anos, e eu, particularmente, sempre tive o privilégio de acompanhá-lo nessa trajetória. Perfeito, doutor Cássio. Muito obrigado por sua fala. Obrigado pelas referências. Deixa eu fazer uma pequena intervenção e convite já, Enzo. Eu devo realizar uma audiência pública para relatar a matéria da LGPD nos próximos dias, no máximo em 30 dias, e eu gostaria de convidar a CNI e já deixar o Cássio encarregado de ter uma interlocução para ouvi-los na regulamentação da LGPD para todo o Brasil. Então, eu queria já aproveitar e publicamente aqui fazer esse convite, Evandro, aproveitando a presença do Cássio, que é um especialista nessa matéria. Uma boa reunião, tenho sessão daqui a pouco, então terei que me ausentar. Uma boa palestra aí, professor Luiz Antônio, que é muito preparado, certamente vai trazer contribuições muito positivas para vocês. Parabéns aí pelo evento e conte conosco. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado, excelentíssimo ministro. Obrigado. Um abraço, ministro. E convite aceito, hein? E, Cássio, você traz um ponto muito importante na tua fala, que é todo mundo está sujeito ao erro, né? E quem inova está sujeito ao erro. O importante é você ter um mecanismo de acompanhamento disso, até para que essa entidade, quando vier por meio de uma denúncia ou qualquer coisa, entender que você está trabalhando para melhorar a sua prática. E isso acreditamos ser o mais relevante, né? Nessa agenda tão importante da implementação das boas práticas. Para você que está nos acompanhando, já foi colocado aqui o endereço, o link da CNI sobre a cartilha da LGPD, que o Cássio comentou conosco, né? Acessem, aproveitem esse material. E, professor Luiz, muito bem-vindo, com a palavra. Obrigado. Eu agradeço a você, Evandro, agradeço ao Cássio também, né? O ministro precisou se ausentar. Eu quero primeiro fazer uma observação. O papel da área pública, né, é relevante no sentido de criar um ambiente de negócios favorável, né? E aí, nesse sentido, a implantação da governança ela é importante para que o ente público, ao se melhorar a sua gestão, porque nós, quando falamos de governança, nós estamos falando basicamente de direção e controle, ok? E à medida que a governança pública ela é aplicada, e aí a direção e o controle melhoram, assim como no caso específico da área pública, nós estamos falando muito de compliance, ligando muito a seguir as normas, né? Hoje o agente público ele está muito preocupado em não descumprir normas devido às penalizações que hoje o Ministério Público e outros podem adotar. A grande missão, eu sou da área privada, vivi minha vida toda na área privada, fui CEO de empresas, fui diretor administrativo financeiro, né? Na verdade, assim, eu comecei minha vida na área bancária, num banco estrangeiro, dali fui para uma empresa inglesa de auditoria, e depois fui para a diretoria de empresas aos 29 anos, e desde os 29 anos eu participo da direção e conselho de administração de empresas, né? Então eu vivi, ao mesmo tempo, provavelmente todos nós vivemos, o Cássio viveu bastante, você também, Evandro, essa interlocução com o poder público, a fim de que nós pudéssemos angariar condições de negócio favoráveis. A iniciativa privada não quer favores, não quer benesses,
ela quer que haja um ambiente de negócios estável, previsível, que isso é essencial para a governança, né? Para que a gente possa ter direção, controle. Né? E aí, no caso, a diferença básica entre a governança pública e a privada é que na questão pública eles estão muito focados na conformidade, né? No compliance, ok? Não que eles não tenham que também ter o accountability, a prestação de contas. Mas já na nossa área, a nossa governança corporativa está ligada não só à direção e controle, mas à agregação de valor para os participantes, sejam eles shareholders, né, os acionistas, ou stakeholders, outros interessados, investidores e bancos. Então, eu sempre tenho conversado com o ministro Nardes, porque, como vocês sabem, eu sou presidente do Conselho de Administração da RGB, da Rede Governança Brasil, da qual ele é fundador e embaixador. Né? Nós temos conversado sempre sobre criar um ambiente de negócios favorável para a iniciativa privada. Okay? É fundamental dar ao empresário as condições de desenvolver o seu negócio. Não é benesse, não é privilégio, é condições de trabalho. E à medida que o ambiente político ou econômico se torna instável, ele prejudica essa nossa governança corporativa, que, como eu já disse, a diferença básica para a governança pública é o objetivo. Nós queremos maximizar resultados, enquanto na área pública, né, o objetivo maior é o ordenamento, o seguimento de normas, uma vez que na área pública eles gerem dinheiro de terceiros. O Estado não tem dinheiro, ele tem apenas o dinheiro que ele recolhe dos contribuintes ou toma dinheiro emprestado. Okay? E se eu dizer, esse dinheiro aqui não tem dono, é do Estado. Não, sempre teve. Okay? Nós precisamos mudar essa mentalidade. O Estado não gera recurso. Ou ele pega do contribuinte, e os contribuintes podem ser estatais ou privados, ou ele toma emprestado. Por gerir recursos de terceiros, a questão do compliance, da conformidade, toma um vulto maior, porque na gestão pública, na governança pública, a prestação de contas em relação às normas, que aí o compliance é muito mais importante. Na área da governança corporativa, né, a direção e controle são fundamentais, mas também estão voltados muito à agregação de valor ao patrimônio, através, claro, da geração de resultados, seja ele através do cash flow, uma geração de caixa, seja ele através da geração de lucros, ok? Para os acionistas que foram os investidores no negócio ou outros interessados, stakeholders, que precisem de retorno dos investimentos que fizeram. Por exemplo, uma pessoa que comprou debêntures. Okay? Então, vamos traçar essa distinção entre governança corporativa e governança pública. Um outro aspecto que eu gostaria de amarrar nesse contexto foram essas colocações do Cássio extremamente pertinentes, porque hoje proteger dados é fundamental para qualquer instituição, inclusive da área pública. Nós tivemos no ano de 2020 uma verdadeira tempestade de invasões de sistemas. Vocês devem ter acompanhado a invasão lá da Colonial Pipeline nos Estados Unidos, que paralisou o abastecimento de combustível na costa leste. Uma única empresa dos Estados Unidos de distribuição de combustível era responsável por mais de 40% da distribuição de combustível na costa leste americana, e ela sofreu uma invasão de ransomware e teve que acertar um resgate para descriptografar, né? Receber a descriptografia dos seus dados. Nós tivemos também um ataque à JBS lá nos Estados Unidos, que também paralisou. Enfim, parece que esse pessoal do ransomware, eles têm tido como estratégia, basicamente, atingir as linhas de suprimentos, né? Onde eles entram no banco de dados, criptografam e depois cobram para fornecer a chave de descriptografia. Okay? Isso é um item importante. Eu acho, sinceramente, que essa questão de proteção de dados hoje assume, Cássio, uma prioridade sine qua non, uma prioridade total. Né? Nós tivemos também no Brasil, os senhores devem ter acompanhado, uma grande quantidade de invasões de sistema, desde o Tribunal de Justiça, lá no Rio Grande do Sul, até outros sistemas. E para aqueles que pensam que isso, né, assim, falar assim, isso é coisa de brasileiro, infelizmente, às vezes a gente tem essa questão de se autodepreciar, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos foi invadido,
o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, responsável pela toda a gestão do Tesouro, foi invadido. O Pentágono foi invadido ano passado. Nós tivemos aquele escândalo da SolarWinds, né, e das questões da Microsoft. Eu não vou entrar no detalhe técnico, eu só estou querendo dar uma dimensão, Cássio e Evandro, como essa Lei Geral de Proteção de Dados é fundamental para a empresa privada. Estou dando o exemplo da JBS, da Colonial Pipeline, para que as pessoas não pensem que isso é um problema só público. Okay? Imagine você ter na sua empresa os seus dados não razoavelmente protegidos. Nós tivemos agora há pouco também outras invasões aqui, não quero ficar falando nome de empresa privada para não criar algum embaraço, mas nós tivemos dezenas se aproximando de centenas de invasões a bancos de dados no Brasil. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, eu gostaria de dizer àqueles que nos ouvem e veem também, né, que ela é essencial entender isso, porque ela é fundamental para a gestão dos negócios, okay? E para, praticamente, eu digo, a governança corporativa. Porque a governança corporativa está ligada também a processos, né? É direção, processo e controle. A governança é um conjunto de métodos que você cria para estabelecer uma direção dentro de um processo que você especifica, certo? Para que você tenha controle, a fim de atingir maximização de resultado na área nossa corporativa, ou no caso da área pública, para que você possa ter conformidade. Okay? Mas os pilares da governança, seja pública ou seja ela privada, sempre serão liderança, estratégia e controle, para que você possa avaliar, direcionar e monitorar a gestão. No caso do monitoramento da gestão por parte da área pública, são os órgãos de controle. No caso da nossa iniciativa privada, é o conselho de administração ou os acionistas e os auditores, se houver auditores internos, externos, etc. Okay? Então, a questão da governança, ela se impõe pela necessidade, inclusive, de você poder maximizar os resultados, com eficácia, atingindo seus objetivos, com eficiência, ou seja, a melhor relação custo-benefício. Muitas vezes se fala desse tema governança como se ele fosse algo assim um pouco ainda, vamos dizer assim, abstrato, algo que não tivesse aplicabilidade no mundo real. Eu estou tentando, Evandro e Cássio, resumir conceitos um pouco complexos e vastos de maneira bem rápida, para que aqueles que nos ouvem e veem possam ter essa compreensão entre a distinção, a governança corporativa e pública, e entender que os métodos de governança são essenciais para que ele maximize o resultado. E, antes de tudo, em função do ambiente de controle e de monitoramento público ter aumentado muito, em função dos problemas de corrupção no país, os problemas de evasão fiscal, etc., você ter também um compliance na iniciativa privada, ou seja, ter um sistema de conformidade onde você possa estar permanentemente em conformidade com a legislação e com as normas e procedimentos, com a própria Lei Geral de Proteção de Dados, é essencial para o empresário. Então, a governança abrange tudo isso. Ela abrange, né, a questão do compliance, a questão do alinhamento com as normas, ela abrange accountability, a prestação de contas, seja para o conselho de administração, seja para os sócios, e ela abrange você ter um sistema de controle, seja os controles internos, muito bem estruturados para garantir ao executivo ou ao acionista que as coisas estão ocorrendo conforme planejadas. Que não adianta eu ter um bom planejamento estratégico, eu ter um excelente planejamento tático e operacional, se eu não puder me certificar de que as coisas estão ocorrendo conforme o planejado. E detectar isso a tempo e a hora para adotar as medidas corretivas necessárias. Porque não adianta, né, Cássio e Evandro, dizer para você, olha, sua casa pegou fogo. Não, você queria que eu dissesse, olha, a casa começou um princípio de incêndio. Então, nós sermos tempestivos e termos medidas, como o ministro colocou, preventivas, é de todo fundamental
para a governança. Então, o que eu gostaria de passar assim, de forma sucinta é que a governança ela precisa pressupor planejamento estratégico, direcionamento das ações. Ela precisa supor um controle interno eficiente e eficaz, a fim de que você possa se antecipar aos problemas e detectá-los antes, se possível, que eles adquiram uma performance que põe em risco a gestão da empresa. E aí nós estamos falando também de análise de riscos. Okay? Hoje, dentro de segurança orgânica, planejamento estratégico, análise de risco é fundamental. Muitas vezes, eu fui, como já falei, CEO, diretor administrativo financeiro de muitas empresas, hoje, basicamente, me dedico à consultoria. Uma coisa é você olhar uma ação dentro do planejamento, né, e colocar apenas como objetivo da ação maximizar o resultado. Outra coisa é você fazer análise de risco. Existem riscos aceitáveis, existem riscos inaceitáveis. Existem riscos que colocam, digamos assim, uma possibilidade de dano real à empresa. Existem riscos de baixo impacto que não colocam. Então, essa análise de risco é fundamental. E à medida que nós evoluímos para um ambiente mais informatizado, um ambiente cibernético, vejam, a dependência hoje das pessoas em relação à tecnologia é total. Nós não teríamos como trabalhar hoje, a maioria das pessoas hoje está em home office, né? Então, você não tem hoje, fugindo da tecnologia, você não trabalha, você não saca dinheiro, porque hoje é tudo... E nós estamos caminhando para a adoção da moeda digital no mundo inteiro. 60 países vão emitir moedas digitais vinculadas ao seu banco central, o que é diferente de criptomoeda. Okay? Criptomoeda é uma moeda emitida dentro de mineração, dentro de outros conceitos que, inclusive, eles estão ligados à liberdade de manuseio e comercialização da criptomoeda. Estou falando de moedas digitais emitidas pelos bancos centrais. 60 bancos centrais estão em processo de emitir moedas digitais. Então, hoje, a nossa dependência do mundo virtual é total. Desde a gestão, desde nós podermos agora nos comunicar, né, desde trabalharmos em casa, e as VPNs fragilizaram um pouco a segurança no sentido dessa comunicação entre as pessoas em casa e as empresas, os bancos de dados, né? Mas nós dependemos da tecnologia. Ao dizer que dependemos de tecnologia e falarmos de governança, aí a governança de TI é um outro tema, ela é fundamental e determinante para o sucesso da empresa na maioria dos casos. Okay? Eu tentei fazer um apanhado de forma bem sucinta, né, e quero deixar vocês à vontade para perguntas ou desenvolvermos mais o tema. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu queria fazer uma provocação, estou aqui atento ao chat, alguns comentários, mas eu queria lhe fazer a seguinte provocação. Você traz o tripé da governança, né, da boa prática, que é a estratégia, da direção, o controle, né, o acompanhamento e a liderança. Queria que você abordasse um pouquinho para a gente quais são os desafios dessa liderança para que a gente consiga criar essa cultura, criar essa boa prática, implementar ela dentro das organizações. Entendo que papel central ela tem, né? Sim, a pergunta é excelente, Evandro, excelente a abordagem. Por que isso? Quando nós falamos liderança, estratégia e controle, eu vou fazer o caminho inverso para chegar na liderança, okay? Que para mim é um dos pontos mais vulneráveis. Controle, eu implanto controles chaves através do sistema, implanto controles até manuais, como o Cássio colocou, né, se for necessário, né? Não há problema. Eu implanto controles, contrato um auditor interno, faço a verificação dos controles, obtenho feedback deles, faço follow-up das ações. Controles nós temos como sanar. A estratégia nós podemos criar e implantá-la, tendo as ferramentas necessárias, e aí nós temos aí várias técnicas e possibilidades de implantação de metodologia de estratégias dentro de planejamento estratégico. Aí chegamos ao ponto-chave, Evandro, que eu acho que é a provocação mesmo, lideranças. Né? Lideranças hoje tem sido a nossa maior dificuldade, seja nas empresas de cunho familiar,
onde nós precisamos fazer a distinção entre sucessor e herdeiro. Sucessor é uma coisa, herdeiro é outra, okay? Tem características diferentes. E uma sucessão mal feita numa empresa pode tornar uma empresa próspera numa empresa com sérias dificuldades futuras. Então, nesse tripé, liderança, estratégia e controle, eu acho que é necessário e fundamental trabalhar lideranças, porque lideranças podem criar boas estratégias e implantar bons controles. Agora, sem a liderança, nós temos o quê, senhores? Né? Cássio, Evandro e aqueles que nos ouvem, vêm. Né? Sem liderança, nós não temos nada. Né? Nós ficamos numa situação acéfalo, né? Sem a capacidade de dar à organização uma direção. Então, dentro desse tripé, dentro dessa provocação, Evandro, que você fez, eu acho que o trabalho maior é na formação de lideranças. E aí o IEL tem um papel fundamental, essencial. Nós precisamos trabalhar lideranças, não só a nível corporativo, empresarial, como a nível também público. Por que para se chegar à liderança de uma empresa, há toda uma filtros, né, para que você possa chegar à liderança de uma empresa, e como na área pública nós temos muito poucos filtros, né, para se chegar a uma posição de mando. Então, se nós não equalizarmos essas questões, veja, volto a dizer, para que nós tenhamos nas empresas um bom desempenho, é necessário ter um ambiente de negócios e um ambiente normativo adequado. Imaginem normas, Cássio, a lei geral fosse mal feita, mal escrita, né, com cobranças indevidas ou que fosse excessivamente punitiva, ok? O Estado precisa entender, e eu aqui em Brasília, eu moro em Brasília, e eu procuro ter interlocução com as autoridades sempre no sentido de fazê-las entender que o Estado precisa facilitar o trabalho da iniciativa privada. É bom para ele e é bom para nós, ok? Porque quem gera os tributos é a iniciativa privada. Nós precisamos perder aquela visão colonial de que o Estado chegou primeiro e você veio depois. Né? É o contrário. Né? A visão anglo-saxã é o inverso. Né? Primeiro veio a iniciativa privada e o Estado veio para apoiá-la. O Estado veio para criar uma normativa, um ambiente de negócios que facilite a interação entre os entes, todos os participantes, a fim de propiciar bons ambientes de negócio. Ora, vocês observam que sempre foi uma tradição nos Estados Unidos, quando o presidente dos Estados Unidos viaja, ele leva uma enorme comitiva empresarial, porque ele sabe que uma coisa essencial é que ele crie mercados para as suas empresas. Criar mercados para as empresas americanas é parte da missão. Então, essa mesma visão nós temos que bater nela. Não sei, Cássio, se você concorda com esse entendimento, né? Que o Estado ele precisa trabalhar para criar um ambiente de negócios e abrir mercados e facilitar o trabalho das empresas privadas. Eu não sei se você concorda com essa visão, Cássio. Eu concordo, Luiz, perfeitamente. E, assim, até você acabou me dando uma deixa, enfim, voltando ao tema LGPD, que eu venho trabalhando. Essa semana mesmo a gente está num período, numa semana, em que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados colocou em consulta pública uma resolução específica para disciplinar o tratamento de dados por micro e pequenas empresas. Eu acho que justamente dentro desse cenário que você está tratando, eu acho que a legislação ela conseguiu perceber essas assimetrias, né? E aí, né, dentro do próprio ambiente corporativo, né? É claro que a nossa Constituição, né, a Constituição brasileira, já confere um tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas, então a legislação não poderia agir de modo diferente, mas eu acho que tem um ponto extraordinário, que eu acho que é esse que você tocou, é essa percepção do Estado, entendeu? De imediatamente estabelecer esse elemento facilitador para o setor empresarial. E veja, na indústria brasileira, eu recebi dados recentes, as micro e pequenas empresas representam 95%. Esse percentual aumenta quando a gente traz o comércio, enfim, isso e serviço, vai chegar a beirar 98%. Então, essa é a grande massa, essa é a grande realidade nacional.
do empresariado brasileiro, certo? Que se ressentia muito, entendeu? Da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, da vigência das sanções administrativas agora, né, a partir de agosto, e de uma incapacidade real de poder verdadeiramente atender a legislação. Então, acho que um ponto muito de grande sensibilidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi quando estabeleceu o seu calendário regulatório, né, ter colocado como marco 1, né, a disciplina específica para micro e pequenas empresas. Então, se eu não me engano, são 2 dias de audiência pública hoje, dia 14, e amanhã, dia 15. A CNI está inscrita, vai poder se posicionar, é claro que é um tempo muito curto, enfim. Mas depois também a consulta pública fica aberta até o dia 29, então, quer dizer, o empresariado também que quiser contribuir, enfim, a gente tem feito esse trabalho. Mas eu acho que você tocou num ponto fundamental. É papel, sim, do Estado, e volto nesse ponto do artigo 50 da Lei Geral de Proteção de Dados, eu acho que essa foi uma grande sacada também do legislador, certo? Foi dividir esse papel, foi dividir essa responsabilidade com o setor privado. Entendeu? Então, autorregulações serão bem-vindas, e aí eu acho que tudo isso que você tem colocado, enfim, tem que haver o comprometimento da liderança, a gente tem que ter boas práticas, a gente tem que poder ter indicadores para poder monitorar, enfim, a prevenção é fundamental. Aquilo que você bem colocou, grandes empresas, entendeu, foram atacadas e não conseguiram sustentar seus dados. Quer dizer, eu acho que isso é inevitável. É claro que a gente vai, obviamente, né, aprimorando critérios de segurança, né, mas não se pode acreditar que todos os critérios serão suficientes para evitar. Então, acho que o mais importante foi, como você disse, ter o engajamento da liderança, né, e a gente ter processos bem estruturados, que possam prevenir, que possam evitar, que possam prevenir, e aquilo que for inevitável, pelo menos que haja um processo de correção, né, de modo a impedir que, né, isso se repita, que haja uma reincidência. Isso também acho que é muito importante nessa visão que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vem expondo. E eu tive 2 oportunidades de estar conversando com o presidente Valdemar, enfim, e ao menos o posicionamento que ele tem, eu acho que é um posicionamento institucional, é de que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nesse primeiro momento, enxerga muito esse caráter educativo, certo? Eu acho que isso é fundamental, a gente ter isso em mente. Ele deixou claro, nessas 2 oportunidades, que o sancionamento, a punição, enfim, ela obviamente tem que ocorrer, vai se dar, enfim, mas, enfim, sempre diante de uma impossibilidade de situações alternativas de composição. Mas ele falou que o papel inicial da autoridade é esse, é uma conscientização empresarial e todo aquele aparato educativo. Essa parte é fundamental, Cássio. Veja bem, a punição ela tem até um sentido educacional se bem aplicada. Quando ela é exagerada, ela é contraproducente, né? Você cria um ambiente de negócios onde você não sabe onde pisar. Uma vez um cliente meu da área de planejamento, a gente falava sobre a área tributária. Hoje é praticamente impossível uma pessoa acompanhar para e passo a quantidade de normas que saem todos os dias. Então, acaba havendo a possibilidade de erro, não por má fé, mas simplesmente por impossibilidade. Imagine uma empresa pequena, Evandro e Cássio, que não tenha uma estrutura formal muito forte, né, porque ela é pequena, ela acompanhar toda a legislação. Então, é complicado. Eu acho que essa questão educacional é fundamental. E eu quero lembrar a vocês, conquistar corações e mentes é fundamental. Nós precisamos fazer um trabalho
Não basta que a gente reclame, digamos assim, né? É necessário a gente vir a Brasília e conquistar corações e mentes. Explicar a cada um deles qual é o papel da iniciativa privada, por que ela é importante. Aí você vai dizer, nossa, eu não vou ser redundante? Não. Eu tenho tido várias situações de estar com autoridades onde certas nuances não são percebidas, porque a pessoa se formou, fez a faculdade, fez um concurso público, foi para a sua cadeira e ele nunca conviveu efetivamente com a iniciativa privada. Então, nós precisamos, a CNI precisa, o IEL, então, tem um papel determinante, né, Evandro, de conquistar corações e mentes, fazer um papel educativo. Porque depois que nós tivermos as autoridades em Brasília e nos estados já compreendendo essa simbiose entre público e privado e o papel correto de cada um, todo o demais, os marcos regulatórios, a questão normativa, toda ela evolui naturalmente. E aí, voltando só para fechar a questão que o Evandro me colocou, lideranças, Evandro, sejam elas públicas ou privadas. Esse precisa ser o nosso foco, sempre. E com certeza, diante de um ambiente tão complexo que vivemos, né, de onde informações são geradas e são distribuídas por todo, esse é um processo de amadurecimento e crescimento. Né? A gente não tem a resposta, essa resposta ela é construída nessa jornada. E aí eu queria pegar aqui o comentário de Virlane Silva, que vai nessa direção. Né? Se inovação é o caminho, a resposta não está em permanecer com os mesmos processos do passado e se contentar somente com o presente. Né, ela dá parabéns aqui a todos, né, pelas excelentes ponderações, e aí já, como passamos aqui alguns minutinhos, eu gostaria de voltar a palavra para vocês, para as considerações finais. Começando por você, Cássio. Eu ou Cássio? Cássio. Obrigado, Evandro. Não, eu só gostaria aqui, ao fim, de dizer a todos que além de diretor adjunto aqui na Confederação Nacional da Indústria, também estou representando o setor empresarial no Conselho Nacional de Proteção de Dados. Né? Meu nome foi escolhido, e aí também, até para deixar mais claro, né, Evandro, o porquê do meu convite aqui e essa exposição relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados. Quero, então, deixar aqui as portas abertas, o meu contato, enfim, acho que tenho total consciência de que fui indicado pela Confederação Nacional da Indústria, mas a vaga é de representação do setor empresarial no Conselho Nacional, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão consultivo da ANPD. E parabenizá-lo, parabenizá-lo à rede, parabenizar aí ao IEL. Eu sou um dos voluntários da rede também, quer dizer, conheço o trabalho, né, que o ministro vem desenvolvendo a todo esse período. Enfim, realmente é um trabalho encantador. Né? Dá muito trabalho, né? Mas é encantador. É verdade. E necessário, né, Cássio? É necessário, sem dúvida. Por favor, professor Luiz. Obrigado, Evandro. A rede começou tem um pouco mais de um ano, está chegando a 2 anos, né? E, sem dúvida, somos todos voluntários. Não há... Todos estão ali em prol da causa da governança, né? Tanto pública quanto privada, na definição do nosso planejamento estratégico. Eu fiz questão de colocar, e os conselheiros do Conselho de Administração concordaram, e a Direx também, a diretoria executiva, de que nós colocássemos lá a questão da governança pública e privada, ok? Porque não é possível ver um lado da moeda sem ver o outro, ok? Então, eu queria dizer que eu fico muito agradecido, viu, a você, Evandro, ao IEL, ao Cássio, à CNI, pelo convite para estar aqui. Estou à disposição, vocês têm o meu telefone, têm o meu contato, estou à disposição, se entenderem oportuno algum tipo de cooperação entre nós, e já me coloco à disposição. Mas, para fechar, eu gostaria de lembrar a todos essa questão das lideranças. Vocês estão observando o dia a dia. Eu
Eu sou também muito vinculado à área de geopolítica, inteligência e estratégia, né? Nós temos um ambiente externo ao país, que é um ambiente desafiante. Nós temos hoje o ocidental sendo confrontado com uma situação geopolítica adversa, onde, naturalmente, o bloco ocidental terá desafios e já está tendo desafios muito fortes, principalmente no que tange a coesão social e a questão do dividir para governar. Então, nós não podemos subestimar o ambiente externo, porque o Brasil não é uma ilha, o Brasil está imerso num panorama geopolítico muito maior. Como exemplo, nós vimos a questão da pandemia, a forma como ela foi trazida e colocada no país não foi aquilo, por exemplo, que algumas autoridades vejam como, às vezes, fatores externos se sobrepõem a questões internas. Imagine o ambiente de negócios que nós estávamos projetando no final de 99. Né? Imagine esse de 2019. E olha esse ambiente de negócio no que ele se transformou em 2020. Né? Então, todos aqueles planejamentos que nós tínhamos feito em 2019 foram abalados por um fato geopolítico que veio de fora para dentro, que mudou completamente o ambiente de negócios em 2020, em 2021 e provavelmente agora ainda em 2022. Nós precisamos estar de olho em termos estratégicos no ambiente externo, entender de geopolítica, entender que esses fatores muitas vezes se sobrepõem aos fatores internos, determinando, inclusive, normas e condutas internas, e, com isso, juntar o país, porque se nós não tivermos coesão no nosso país, coesão das lideranças, coesão das instituições, num momento turbulento externamente, nós teremos muitas dificuldades. Nós precisamos de lideranças que tragam uma pauta mínima de convergência nacional. Ok, não concordamos sobre esses assuntos, ok, deixa para depois. No que nós concordamos? E criar uma pauta mínima para o país. Uma pauta mínima onde possa haver convergência e harmonia para que o país possa, então, criar o ambiente de negócios necessário para a prosperidade da iniciativa privada. Notadamente, senhores, por último, para fechar, a questão da supply chain, das linhas de suprimentos. Né? As linhas de suprimentos estão enfrentando dificuldades em função agora do retorno da maioria das empresas. Alguns produtos estão começando a faltar matérias-primas, principalmente alguns também que vêm da China, e nós precisamos mobilizar a autoridade pública no sentido de criar políticas e normas que facilitem a resolução desses problemas da iniciativa privada, porque muitos deles não dependem só de nós, dependem de um contexto maior. Okay? Então, eu agradeço a vocês, me desculpe se me alonguei, agradeço muito o convite e fico à disposição. Professor Luiz, muito obrigado pela sua agenda, pela sua contribuição. Cássio, muito obrigado. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco nessa transmissão. O link para acessar já está disponível. Estamos no YouTube e acompanhe o IEL nas redes sociais para poder ter acesso a outros eventos que vai tratar dessa agenda tão importante, compliance, gestão de riscos e LGPD, para apoiar a sua empresa a entrar nessa nova era dos dados, não é, doutor Cássio? Hoje os dados são extremamente relevantes para a estratégia do negócio e para se comunicar com a sociedade. Muito obrigado a todos vocês e tenham uma boa semana.